Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Agora vamos iniciar a segunda aula do módulo de sistema endócrino, no qual a gente vai abordar alguns tópicos sobre a fisiologia desse sistema. Então, retornando, só para a gente relembrar o que a gente foi dito na primeira aula, que o sistema endócrino ele é composto pelo conjunto de glândulas endócrinas, mais algumas outras células especializadas na secreção de hormônios que estão localizadas em diferentes órgãos, como encéfalo, fígado, rins, enfim. Mas, já grosso modo mesmo, o sistema endócrino ele é formado pelo conjunto dessas células, dessas glândulas endócrinas, beleza? É importante saber diferenciar o que é uma glândula endócrina de uma glândula exócrina. Então, as glândulas endócrinas distinguem-se das glândulas exócrinas, ao passo que as glândulas exócrinas secretam o produto delas dentro de um ducto, a partir do qual as secreções saem do corpo. Um exemplo disso são as glândulas sudoríparas, né? Por outro lado, as glândulas endócrinas, que vão compor o nosso sistema endócrino, elas carecem de ductos e liberam seus hormônios diretamente no sangue. Então, na imagem ao lado, dá para entender exatamente o que foi dito. Você tem ali do lado esquerdo uma glândula exócrina, tem um ducto e a secreção sendo liberada para fora do lúmen, veja só. Já do outro lado, a gente tem uma glândula endócrina e ela vai liberar o produto de secreção dela no interstício e daí ela vai para a corrente sanguínea. Outro componente, um termo importante de entender para a gente compreender melhor o sistema endócrino é a ideia de hormônio. Então, hormônio nada mais são do que substâncias químicas secretadas para o sangue que foram produzidas por essas células especializadas. Esses hormônios eles podem ser compostos de diferentes estruturas químicas, então pode ser oriundo do colesterol, dando origem aos hormônios esteroides, pode vir de proteínas, dando origem aos hormônios proteicos, como, por exemplo, a insulina, é um exemplo de hormônio proteico. Pode vir de peptídeos, dando origem a hormônios peptídicos, como a ocitocina, o ADH. Pode ser derivado de uma estrutura já pré-existente, como a tirosina, dando origem aos hormônios derivados da tirosina, que é o T3 e o T4. Então, diferentes compostos podem dar origem a esses hormônios e servir de base para formá-los. Os hormônios, eles podem ser transportados livremente no sangue, ou, o que acontece na maioria das vezes, é eles serem transportados por meio de proteínas plasmáticas. A partir do momento que eles são liberados por essas células especializadas, essas células endócrinas que os produziram, cai na corrente sanguínea, né, seja livremente ou associada à proteína plasmática, eles vão se encaminhar para as células-alvo. Células-alvo nada mais são do que células que possuem receptores para esses hormônios, né? Então, não é que o hormônio sabe onde ele atuar, é que as células que são sensíveis a ele sabem receber esse hormônio, né? Vão ter esse receptor que vai se ligar a essa estrutura química, como é possível observar na imagem. A partir do momento que ele atinge essa célula-alvo, ele vai desenvolver as consequências, né, previstas. Pode atuar no crescimento, no desenvolvimento, metabolismo, reprodução, enfim, diversas ações sobre essas células. Depois que ele cumpriu a função, ele vai ser degradado, como qualquer outra molécula do nosso corpo, né, pode ser degradado pelo fígado ou pelos rins. Agora, entrando propriamente dito na fisiologia das glândulas endócrinas. Então, como foi dito na última aula, na primeira aula, nós vamos falar de todas aquelas glândulas novamente, mas agora com enfoque mais em qual hormônio elas produzem e qual é a função desses hormônios, né? Então, a primeira delas seria a pineal. A pineal, aquela glândula pequena, né, localizada ali no encéfalo, abaixo do corpo caloso, né, na região posterior do encéfalo. Ela secreta melatonina, né, que é um hormônio derivado da serotonina. Acredita-se que a melatonina contribui para o ajuste do relógio biológico do corpo, que é controlado por um núcleo localizado no hipotálamo. Acredita-se que em resposta ao estímulo luminoso, né, que a gente recebe na retina, esse estímulo luminoso vai estimular neurônios. Esses neurônios, por sua vez, vão se comunicar com as células da pineal, estimulando ela a produzir, a secretar a melatonina. Então, entende-se que durante o dia a gente tem uma secreção de melatonina reduzida e durante a noite essa produção aumenta, né, até 10 vezes mais.
E os níveis de melatonina voltam a cair novamente quando se inicia o outro dia. Outra glândula muito importante é a glândula hipófise, né? Então, lembra que a hipófise ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise ela vai liberar esse conjunto de hormônios, né? TSH, ACTH, GH, prolactina, FSH e LH. É importante lembrar que a glândula hipófise em si, por muito tempo, ela era considerada uma glândula mestra para as outras glândulas, porque ela secreta, né, como a gente vai ver agora, vários hormônios que controlam as outras glândulas do nosso corpo. Atualmente, o que a gente sabe? Que a hipófise propriamente dita, ela tem um mestre, que é o hipotálamo. Então, lembra que na aula 1 a gente discutiu que a hipófise ela se comunica com o sistema nervoso central diretamente a partir do infundíbulo, que é um pedículo, né? Ela se comunica com o hipotálamo, né, dando origem à neurohipófise e adenohipófise. Essa pequena região do encéfalo, abaixo do tálamo, né, o hipotálamo, é a principal conexão, então, do sistema nervoso com o sistema endócrino. As células do hipotálamo sintetizam pelo menos 9 hormônios diferentes e a hipófise secreta 7. E esses hormônios secretados pelo hipotálamo vão controlar as células da hipófise que estão produzindo hormônios que, por sua vez, irão controlar a atividade de outras células das outras glândulas endócrinas. Então, vê que é bem hierárquico, mas quem controla, gerencia e coordena mesmo é o hipotálamo. Juntos, esses hormônios desempenham importantes funções na regulação de praticamente todos os aspectos do nosso corpo, né? No que diz respeito ao funcionamento endócrino. Então, agora, retornando à adenohipófise. O primeiro hormônio que ela produz aí, que foi colocado, foi o TSH, também conhecido como hormônio tireoestimulante ou tireotrofina. É produzido e liberado pelas células tireotróficas da adenohipófise, atuando no controle da atividade secretora da glândula tireoide. Depois a gente tem o ACTH, também conhecido como adrenocorticotrófico, corticotrofina, é produzido e secretado pelas células corticotróficas da adenohipófise, atuando no controle da secreção de hormônios liberados pelo córtex das glândulas suprarrenais. Depois a gente tem a prolactina, que é produzida por outro tipo de célula da adenohipófise, que é conhecida como lactotróficas, promove o início da síntese de leite nas glândulas mamárias. E por último a gente tem o LH e o FSH, que são conhecidos como hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, são produzidos e liberados pelas células gonadotróficas da adenohipófise e atuam, por sua vez, nas glândulas, estimulando a secreção de estrogênios e progesterona e a maturação de ovócitos nos ovários, além de estimular a produção de espermatozoide e testosterona nos testículos. A gente tem ainda o GH, né? Ele é também conhecido como hormônio do crescimento, ou somatotrofina. É produzido e liberado pelas células somatotróficas da adenohipófise. E esse hormônio do crescimento, ele vai estimular vários tecidos a produzirem outros fatores, e esses fatores vão estimular o crescimento global do corpo, né? E controlar vários aspectos do nosso metabolismo. Ainda em hipófise, a gente tem a neurohipófise. Embora a neurohipófise não sintetize nenhum hormônio, ela é capaz de armazenar e liberar 2 importantes hormônios. São eles o ADH, que é conhecido como hormônio antidiurético, que vai ser responsável pela conservação da água corporal por meio da diminuição do volume urinário, e a ocitocina, que vai estimular a contração das células musculares lisas do útero durante o parto e também estimula a contração de células mioepiteliais das glândulas mamárias para promover a ejeção do leite. Agora, saindo do sistema nervoso central, a gente vai chegar na glândula tireoide. A tireoide, em um nível assim, vista microscopicamente, como pode ser observado na imagem à direita, ela é formada por sacos esféricos, que são conhecidos como folículos. A parede de cada folículo é constituída principalmente por células foliculares. Essas células foliculares é que são responsáveis por produzir o T3 e o T4. O T3 e o T4 eles vão exercer diversos efeitos sobre o nosso corpo, entre eles a gente pode destacar o aumento da taxa metabólica basal, efeito calorigênico,
crescimento corporal, entre outras funções, mas ele vai ter uma ação ampla no nosso metabolismo. Além das células foliculares, a tireoide ela é formada pelas células parafoliculares, ou também chamadas de célula C. Essas células parafoliculares ou células C, elas vão produzir e liberar um hormônio chamado calcitonina. E a calcitonina está associada à diminuição dos níveis séricos do cálcio, né? A diminuição do cálcio no sangue. Depois a gente tem a glândula paratireoide. Por meio de suas células principais, né, que é o nome das células que constituem a paratireoide, ela é capaz de sintetizar e liberar o paratormônio, o qual atua no aumento da reabsorção óssea, promovendo, por conseguinte, o aumento dos níveis séricos de cálcio e fosfato no sangue. Então, perceba que, enquanto as paratireoides, elas vão está associadas ao aumento dos níveis de cálcio no sangue, a calcitonina, que é produzida e liberada pela célula C lá da tireoide, está associada com a diminuição desses níveis de cálcio. Agora, descendo, apresentando outra glândula, temos as suprarrenais. As suprarrenais, como foi dito na primeira aula, ela tem o seu córtex dividido em 3 zonas diferentes, sendo cada uma delas responsáveis pela síntese e liberação de diferentes grupos de hormônios. Por exemplo, a zona mais externa, inferiormente à cápsula da glândula adrenal, é conhecida como zona granulosa. Ela secreta hormônios conhecidos como mineralocorticoides. Um deles é a aldosterona, que vai estar alterando, né, atuando na homeostasia mineral, por isso esse é o nome, mineralocorticoides. A zona do meio, conhecida como zona fasciculada, ela vai secretar a classe de hormônios conhecidos como glicocorticoides. Entre eles temos o cortisol, a corticosterona, a cortisona, e em especial o cortisol, eles vão estar atuando na homeostase da glicose, daí o nome também dessa zona. Depois a gente tem as células da zona mais interna, que é a zona reticular. E por outro lado, elas sintetizam pequenas quantidades de andrógenos, né? Por isso esse nome também, que vai estar exercendo efeitos masculinizantes. É importante ressaltar que a medula da adrenal ela também tem uma atividade secretora, né? Ela é formada a partir de células chamadas células cromafinas, que liberam 2 importantes hormônios, que é a epinefrina e a norepinefrina. Esses hormônios, eles intensificam as respostas simpáticas que ocorrem em outras partes do corpo em situações de estresse ou alerta. Então, por exemplo, vai ter o aumento da frequência cardíaca, o aumento do suprimento sanguíneo para a musculatura esquelética e a midríase, que é o aumento do diâmetro pupilar. Outro componente do nosso sistema endócrino são as ilhotas pancreáticas. Então, vamos lembrar que o pâncreas é uma glândula mista, né? E a porção endócrina do pâncreas é conhecida como ilhotas pancreáticas. Essas ilhotas pancreáticas, elas vão ser responsáveis pela produção de pelo menos 4 hormônios, que são eles: insulina, glucagon, somatostatina e polipeptídeos pancreáticos. Perceba que esses hormônios, eles são produzidos por diferentes células, né? Mas é importante a gente levar daqui mesmo os 2 hormônios principais, que seriam o glucagon e a insulina. O glucagon ele vai atuar no aumento do nível sanguíneo de glicose, enquanto a insulina ela vai atuar na diminuição desses níveis de glicose, né? Então, é importante a gente entender a ação desses 2 hormônios principais, a insulina e o glucagon. A penúltima glândula do sistema endócrino para a gente abordar seriam os ovários. Os ovários, eles fabricam vários hormônios esteroides, inclusive 2 estrogênios, que são eles o estradiol e a estrona, além de produzir também a progesterona. Esses hormônios sexuais femininos, juntamente com o FSH e com o LH, aqueles hormônios que foram produzidos e liberados pela adenohipófise, juntamente, né, atuando em grupo, eles vão conseguir regular o ciclo menstrual, vão conseguir manter a gravidez, vão preparar as glândulas mamárias para lactação. Além disso, eles também vão promover o crescimento das mamas, o alargamento dos quadris, da puberdade, além de ajudar a manter as características sexuais femininas secundárias. Então, são várias funções desenvolvidas pelos ovários. De outra parte, a gente tem os testículos, né? O principal hormônio produzido pelo testículo é a testosterona, né? Que é o hormônio sexual masculino.
A testosterona promove a migração, né, que seria a descida dos testículos para o escroto antes do nascimento. Além disso, ela vai regular a produção de espermatozoides e estimular o desenvolvimento e a manutenção das características sexuais secundárias masculinas, como o crescimento da barba e o engrossamento da voz. Bem, pessoal, o que foi preparado para essa aula foi isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Aguardo vocês até a nossa próxima aula. Até mais.